Bem, estamos neste último bloco de hoje tratando de um estudo bastante importante da teoria geral do direito civil, o estudo da teoria do negócio jurídico, falando sobre o plano de eficácia. E como nós já falamos das noções principais sobre os vícios de consentimento, o erro, o dolo, a coação, a lesão e o estado de perigo, agora nos resta falar sobre o segundo grupo baixo o volume dele, de figuras que se relacionam à anulação ou ineficácia do negócio jurídico. Bom, então eu dou as boas-vindas para aqueles que estão entrando nesse último bloco, que é o bloco extraordinário que estamos fazendo. O Alessandro, a Dani, a Silvia, o Robson, o José, né? Sejam bem-vindos. Já temos mais pessoas também entrando. Isso é muito bom. Então vamos trabalhar então com esse segundo bloco de defeitos da manifestação da vontade. Eu falei para vocês que o primeiro bloco dos defeitos de manifestação da vontade é o bloco dos vícios de consentimento. Percebam vocês que nesse bloco o vício diz respeito a sempre uma das partes no negócio e, na grande maioria das vezes, esse vício acaba gerando um prejuízo para uma das partes apenas. Já nos vícios que vamos trabalhar nesse segundo bloco, estamos diante da possibilidade que o defeito de manifestação da vontade gere prejuízos para pessoas estranhas ao negócio jurídico, isto é, para terceiros. Por isso, esses vícios de manifestação de vontade são chamados de vícios sociais. Vícios sociais são, portanto, divergências entre a vontade real e a vontade declarada que causam prejuízos a terceiros, ou seja, a pessoas estranhas ao negócio jurídico. Bom, eu salientei para vocês que os vícios de consentimento são 5. Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo. Aqui nós temos apenas duas figuras tradicionalmente faladas, que se desmembram em outras, mas fundamentalmente duas figuras. São elas a simulação e a fraude contra credores. Essas duas figuras são as duas figuras normalmente tratadas como vícios sociais. Eu vou começar pela fraude contra credores. É uma figura bastante importante e ela tem algumas ramificaçõezinhas que eu preciso trabalhar com elas para a noção da matéria para vocês. Então, eu vou partilhar aqui mais uma vez o Código Civil e lhes trazer o que diz o Código Civil. Aqueles que têm o código podem procurar diretamente, obviamente, a matéria que se encontra no artigo 158 do Código Civil e seguintes. O que é que diz o 158 do Código Civil? Os negócios jurídicos de transmissão gratuita assim, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos dos seus direitos. Vou repetir o artigo 158 do Código Civil. Os negócios jurídicos de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos de seus direitos. Vamos simplificar, que a redação está um pouquinho complicada, né?
Então, vamos trabalhar com uma simplificação. Para que eu tenha a fraude contra credores, eu tenho que ter algum expediente que acarretou ou que acarrete a redução patrimonial do devedor. Não basta a redução patrimonial do devedor. É necessário que essa redução patrimonial inviabilize o pagamento aos credores. Essa matéria é muito importante, como vocês já podem supor, porque eu estou trabalhando com o cumprimento de dívidas. Imaginem então vocês um devedor que possui vários credores, que tem que pagar vários créditos a esses credores, mas acaba reduzindo o seu patrimônio injustificadamente. E, por isso, inviabiliza o pagamento das dívidas que tem. Então, vamos supor que Pedro, devedor de 5 credores, acaba doando o imóvel que tem para o seu filho. Por que o Pedro faria isso? Justamente para que o filho fique com o imóvel e que o imóvel não seja penhorado para pagamento das dívidas. Essa que é, na verdade, a finalidade. Na fraude contra credores, o que eu tenho, então, é um expediente de redução do patrimônio do devedor. O próprio devedor faz esse expediente. E a finalidade fica muito clara pela simples análise das circunstâncias do caso. Não é necessário também aqui a prova do dolo, nem a prova da culpa desse devedor. Basta que se demonstre que houve o expediente factual de redução do patrimônio próprio. Isso pode acontecer tanto em negócios, como diz o Código Civil, no artigo 158, benéficos, que é o caso da doação, eu exemplifiquei aqui com a doação a um filho, como também na chamada remissão de dívida. É a situação do Pedro, que embora seja devedor de 5 credores, resolve perdoar a dívida de um devedor dele, que é o Antônio, por exemplo. O simples ato de doar bens, o simples ato de perdoar dívidas, quando se é devedor de outros credores, gera a presunção de fraude contra credor. Presunção de fraude. No campo penal, que foi bastante aqui explorado, inclusive no bloco anterior, quando se falou de dolo, nós temos a possibilidade, obviamente, do crime. E aí temos várias possibilidades de crimes com o seu patrimônio que vocês estudarão em direito penal. O estelionato, por exemplo, é um deles. Há no estelionato várias modalidades de estelionato. No direito civil, a solução é bastante simples. Diz o Código, no artigo 58, que qualquer credor poderá pedir a anulação desses atos praticados pelo devedor que acarretam a redução do seu patrimônio. Porque a fraude, ela até se presume nesse tipo de ato. Essa situação de anulação pode ser proposta por qualquer credor, inclusive, diz o Código, o credor quirografário. Que palavrinha mais feia é esta? Credor
quirografário. Credor quirografário é aquele que tem o seu crédito lançado em um quirógrafo. Não ajudei muito, né? Quirógrafo o que é? Quirógrafo é um documento. Sim, um simples documento. Então, o credor quirografário é chamado no direito de credor comum ou credor ordinário. Ele é um credor que não tem garantias. É um credor sem garantia nenhuma. Não tem um fiador, não tem um avalista, não tem um imóvel dado em hipoteca, não tem uma joia empenhada na Caixa Econômica Federal, por exemplo, que você já ouviu falar certamente desse tipo de garantia, que é o penhor. É o credor comum. O credor comum, até ele, pode pedir a anulação de um negócio fraudulento. Percebam vocês que, como o caso é de anulação, não é qualquer pessoa que pode pedir a anulação na fraude contra credores. Apenas poderá pedir a anulação o credor interessado. Apenas ele. E aí pode ser tanto um credor que tem uma garantia, como é o caso do credor hipotecário, que tem um imóvel dado em hipoteca como garantia da dívida, como pode ser o credor trabalhista, porque o credor trabalhista tem um crédito que tem preferência, é um crédito privilegiado, diz a CLT, ou um credor tributário, que tem um crédito tributário, como é o caso do poder público, esse crédito dele também é privilegiado, mas também os credores comuns, que são os credores quirografários, poderão pedir a anulação do ato ou do negócio que constitui fraude contra credores. Esse pedido é feito através de uma ação que se chama ação pauliana. Estou escrevendo aqui porque ela foi criada no direito romano por um pretor chamado Paulo e também tem o nome de ação revogatória civil. Então, a ação de fraude contra credores é uma ação que tem por objetivo anular, isto é, desconstituir o ato ou um negócio jurídico fraudulento. Não é necessário provar culpa ou dolo de quem reduziu o patrimônio. Basta demonstrar que houve a redução desse patrimônio e que isso inviabiliza o pagamento das dívidas. Só isso. Então, é uma ação que se rege também pelo princípio da boa-fé objetiva, como as demais ações que dizem respeito aos vícios de consentimento. Pela ordem, professor. Pois não. Isso só vale por imóvel? Aí entra aquela questão daquela pergunta que eu fiz ao senhor no bloco anterior, professor. É só para imóvel só? Não, a fraude contra credores, ela serve tanto para quaisquer situações. Eu só tenho que provar a redução do devedor. Mas na situação que você está me falando, Alessandro, não tem, que você falou antes do bloco, não teria nada a ver com isso aqui não, hein? Porque a fraude contra credores é o expediente que o devedor toma de redução do seu patrimônio. E isso faz com que seja inviabilizado o pagamento dos créditos. Ok? Compreendido, professor. Obrigado. Nada. Deu para entender a noção da fraude contra credores, pessoal? Tudo bem? Ok. Bem, agora vamos dificultar um pouquinho o jogo. Que eu expliquei o artigo 158. Voltando ao Código Civil, nós temos alguns casos bastante interessantes que eu vou mencionar aqui para vocês. O Código Civil está compartilhado.
O artigo 159 fala: serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Então, é possível o pedido de anulação por fraude contra credores também quando o devedor realiza um contrato oneroso qualquer. Por quê? Porque os credores têm receio de não receber o pagamento, já que o devedor está se comprometendo com mais dívidas, percebam vocês. O devedor está contraindo novas dívidas. Então, é natural que os credores, diante dessa situação de insolvência notória do devedor, insolvência notória é aquela que não é provada judicialmente ainda, mas é uma insolvência completamente aparentada pela situação do devedor. Que os credores tomem essa medida para anular esse negócio, esse contrato oneroso novo que está sendo celebrado. O artigo 163 do Código estabelece ainda uma outra presunção de fraude. Vejam vocês. Presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Vamos supor que o devedor tem 5 credores. E esses 5 credores não têm garantia nenhuma. São credores, portanto, comuns. São credores quirografários. Aí vem o devedor e celebra um outro contrato oneroso, um novo contrato, um contrato posterior com um outro credor, com um 6º credor. Estou até aqui colocando o exemplo para vocês. Um novo contrato com um 6º credor. E nesse novo contrato, ele acaba dando um bem em garantia. Essa situação gera presunção de fraude. Porque, peraí, dizem os 5 credores anteriores, com a gente você não está pagando a dívida e não deu garantia nenhuma da dívida. E agora você vem e faz um outro contrato com um outro credor e dá um imóvel em garantia para ele? Ou dá uma joia em garantia para ele, ou um carro? Que história é essa? Perceberam a diferença? Então aí nós temos uma presunção de fraude, que é apontada pelo artigo 163 do Código Civil. Claro que essas presunções de fraude que eu acabei de passar para vocês, elas podem ser afastadas se o devedor provar. O devedor tem que provar que possui ainda condições de pagar os credores antigos. Então, eu posso ter sim a possibilidade de afastamento dessas presunções de fraude, mas o devedor deverá provar que tem condições de pagar esses credores antigos, apesar dos novos contratos que ele faz. Atenção, não há presunção de fraude em hipótese nenhuma. Não há presunção de fraude em hipótese nenhuma no pagamento de dívidas para conservação da atividade do devedor. Então, tudo aquilo que é relacionado à manutenção da atividade do devedor não gera presunção de fraude. Exemplo, pagar energia elétrica, pagar conta de água, pagar conta de telefone ou de internet. Então, essas situações não geram presunção de fraude.
Porque quando são atividades relacionadas àquilo que o devedor faz para ganhar dinheiro. Porque é justamente através dessas atividades que se possibilita que ele pague as dívidas, inclusive as dívidas perante os credores antigos. Então, não há presunção de fraude nestas situações. Bom, estas são as regras da fraude contra credores. E eu abro para perguntas antes de fazer a distinção da fraude contra credores de alguns institutos que temos. Nenhuma pergunta, pessoal? Ok. Bem, cuidado. Luzinha amarela. Atenção. Estou colocando aqui em letras garrafais aqui no chat. Não se confunde fraude contra credores, que é o que eu acabei de falar aqui para vocês, com as seguintes figuras que eu vou agora distinguir. Fraude à execução, fraude falimentar e fraude à lei. Repetindo, não se confunde fraude contra credores com as seguintes figuras, que são estas: a fraude à execução, a fraude falimentar e a fraude à lei. Vou agora fazer as diferenças. A fraude contra credores, conforme conversamos, é a redução do patrimônio do devedor ao estado de insolvência que o impossibilita de pagar credores. É isso. Esses e outros institutos são diferentes. Por que a fraude à execução se difere da fraude contra credores? Porque a fraude à execução pressupõe a existência de um processo de execução civil ou de uma medida executiva civil. Talvez vocês não estejam lembrados, mas quando conversei com vocês sobre bens, eu falei com vocês sobre bens e garantias de dívida. Eu até mencionei o exemplo do fiador, que é o garantidor do contrato de locação. E por isso o contrato de fiança é um contrato acessório ao contrato de locação, que é o contrato principal. Vocês se lembram disso? Se vocês não se lembrarem, dê uma olhadinha nas aulas de bens no início do semestre. Há determinadas situações onde não é necessário se propor um processo civil comum para se provar quem tem culpa e quem não tem culpa na responsabilidade civil. Para se provar quem violou a boa-fé e quem não violou a boa-fé no negócio jurídico. Há determinadas situações em que o credor já possui um título executivo. Então, ele não precisa discutir se aquela dívida existe ou se aquela dívida pode ser cobrada judicialmente. Ele simplesmente apresenta o título executivo, que já gera o direito de execução imediata da dívida. Esse processo chama-se processo de execução. Na fraude à execução, já existe, então, uma medida de execução de dívida, de execução judicial.
O credor já pediu essa medida executiva para o juiz. E o devedor, então, reduz o seu patrimônio após essa medida executiva ser proposta. Então, o que distingue a fraude contra credores da fraude à execução é o momento em que a fraude à execução se dá. Porque na fraude à execução, o devedor reduz o seu patrimônio quando já há uma medida de execução de dívida. Na fraude contra credores, ainda não existe essa medida de execução de dívida. Eu espero ter ficado clara a diferença entre uma coisa e outra. Na fraude à execução, já há uma medida executiva de execução dessa dívida. Uma medida executiva se dá quando há um título executivo. Esse título executivo poderá ser uma sentença judicial, título executivo judicial, o acórdão, que vocês estudaram um pouquinho sobre isso naqueles exercícios que eu dei para vocês, ou ainda poderá ser um título de crédito, como o cheque. O cheque é um título executivo. A nota promissória. A nota promissória é um título executivo. A duplicata. A duplicata é um título executivo. E assim por diante. Há títulos executivos vários. Esses são os principais. Então, quando há uma medida executiva já proposta pelo credor e o devedor reduz o seu patrimônio depois que essa medida executiva é proposta, a ação cabível pelo credor prejudicado não é a fraude contra credores, é a fraude à execução. Senise, alguém pode perguntar, por que é tão importante saber essa diferença? Pela consequência. A fraude contra credores, conforme eu conversei com vocês há poucos minutos, ela tem que ser proposta com uma ação anulatória, que é a ação pauliana. Então, o objetivo desta ação é pedir a anulação do ato ou negócio jurídico. Os efeitos da sentença judicial serão ex nunc. Estamos no plano da eficácia. Na fraude à execução, eu já tenho uma medida executiva proposta pelo credor ou por qualquer credor. E como o devedor reduziu seu patrimônio após essa medida executiva ter sido proposta, qualquer dos credores pode propor a ação de fraude à execução. Esta ação de fraude à execução, ela não terá um prolongamento discutindo-se as provas, como uma ação pauliana tem. Esta ação de fraude à execução, ela é uma ação abreviada, aonde simplesmente se discute se houve fraude no curso da execução civil. Qual que é a consequência jurídica disso? Se houve fraude, a sanção é a nulidade absoluta. Mudou. Por isso que eu tinha que distinguir para vocês fraude contra credores e fraude à execução. Na fraude à execução, a sanção é a nulidade absoluta. Ou seja, a sentença judicial que reconhece que houve fraude à execução terá efeitos ex tunc, retroativos à data do ato fraudulento, retirando todas as consequências daquele ato fraudulento. Robson, está querendo perguntar? Professor, Pois não. essa aula vai ficar gravada? Sim. Essa aula vai ficar gravada? Vai. É porque eu tenho que tomar banho para você trabalhar. Perfeito, Robson. Tá bom? Bom trabalho para Vai você. ficar gravada? Vai sim. Falou, professor. Bom final de aula. Obrigado. Bom trabalho Bom para final você. de aula, professor. Obrigado. Tá Bem. bom. Obrigado.
Também não se confunde a fraude contra credores com a fraude falimentar. A fraude falimentar é conhecida como a ação revogatória falimentar. Percebam vocês, até o nome é diferente. A fraude contra credores, a ação é a pauliana, ou revogatória civil. A fraude falimentar, a medida judicial é a ação revogatória falimentar. Para eu ter fraude falimentar, é necessário que tenha ocorrido falência da empresa. A fraude falimentar, ela é caracterizada pelo simples fato de haver pedido de falência. Então, se há um pedido de falência, cabe a fraude falimentar. Se após esse pedido, aquele devedor cuja falência foi pedida, reduziu seu patrimônio. Percebam vocês que, de novo, a questão envolve o momento da redução do patrimônio. Na fraude à execução, o momento da redução do patrimônio é posterior a uma medida de execução civil. Na fraude falimentar, o momento de redução do patrimônio é posterior ao pedido de falência, que qualquer credor pode fazer. Então, aí cabe a revogatória falimentar. A ação de revogação da fraude é também sujeita à nulidade absoluta do ato ou do negócio jurídico. De novo, temos um caso de nulidade absoluta. A sentença judicial que desconstitui esse negócio jurídico porque constitui fraude falimentar tem efeitos ex tunc, como na fraude à execução. Então, não se confunde fraude contra credores, nem com fraude à execução, nem com fraude falimentar. Também não se confunde fraude contra credores com a chamada fraude à lei. Na fraude à lei, o que existe é a prática de um ato de simulação. A fraude contra a lei é, na realidade, uma hipótese de simulação. Exemplo, no contrato de compra e venda, o vendedor e o comprador fixam um valor que é diferente daquele valor real que foi pago, para que na escritura este valor menor facilite o pagamento do imposto de transmissão de bens intervivos, porque aí ficará mais baixo o valor desse tributo. Isto é fraude à lei, porque a lei determina que o cálculo do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, leve em conta o valor da venda. Imaginem vocês, o vendedor e o comprador fixam que o imóvel está sendo adquirido por R$500 mil. Mas na escritura, no cartório de notas, eles apresentam como valor da venda o valor venal do imóvel. Aliás, essa é uma prática muito comum, mas é uma prática que é um vício social, porque gera prejuízo a quem? Ao fisco. E, indiretamente, à coletividade, que seria a beneficiária da arrecadação desse tributo. Então, na fraude à lei, nós temos também
uma situação que é completamente diferente da fraude contra credores. Nós temos, na realidade, um ato simulado. Disse que vendeu o imóvel por 100 mil, por exemplo, quando, na realidade, o vendeu por 500. E este ato simulado gera prejuízo ao fisco. A fraude à lei é um caso de simulação. A sanção judicial é a nulidade do negócio jurídico. Nulidade que permitirá ao fisco cobrar a diferença por conta da simulação causada por vendedor e comprador em conluio, em conjunto. Espero que tenha ficado claro para vocês, então, a diferença entre fraude contra credores, fraude à execução, fraude falimentar e fraude à lei. Vamos falar, enfim, da simulação. Ô professor, Pois e qual que são os efeitos em relação à fraude à lei? Também os efeitos serão da sentença judicial de desconstituição do negócio, os efeitos serão ex tunc. Tá bom, obrigada. Então é só a fraude contra credores, como vocês podem perceber, que trabalha com a ideia de anulação e com a ideia de efeitos ex nunc, né? Todos os demais institutos que estou mencionando nesse bloco da aula são de efeitos ex tunc. A sentença judicial retira todos os efeitos daquele ato ou daquele negócio jurídico. Nós temos outros casos de simulação que o Código Civil entende que também gera a nulidade absoluta do negócio jurídico. Vamos falar só em nulidade aqui, porque aqui a matéria patina um pouquinho na doutrina. Ou seja, a sentença judicial tem o poder de desconstituir completamente esse negócio. Vamos lá. Estamos quase acabando a aula, mas rapidamente. Vejam o que diz o Código Civil quando trabalha com a matéria. Artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Quando é que haverá simulação do negócio jurídico? Parágrafo 1º. Quando aparentar conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. É aquele negócio jurídico que é feito em favor de João, mas, na verdade, o beneficiário será, por exemplo, Raquel, que é a amante do doador do negócio. Então, ele doa o imóvel para o João porque o João é amigo da Raquel, ou porque o João é amante da Raquel, para que o João, irmão, perdão, da Raquel, para que o João transmita esse bem para a Raquel depois. Isso é negócio por interposta pessoa, é negócio simulado. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. A fraude à lei é o caso de simulação. Tá aqui, olha. Declaração não verdadeira, vendi o imóvel por 100 quando na realidade vendi por 500. Ou ainda, os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados para gerar divergência de informação, causando prejuízos econômicos, tem que causar prejuízo econômico para terceiros. Então, os negócios simulados também geram nulidade absoluta. Estou com menos de 1 minuto. Quem nomeia esse fisco, professor? Quem nomeia o quê? O fisco, que vai fazer a cobrança da diferença do valor da dívida. Ué, o fisco é o poder arrecadador, é a fazenda pública do Estado, da União ou do município. Tá? Então, se for um caso de TBI, Okay, TBI é um tributo estadual, é a fazenda pública estadual. Tá bem? Obrigado, professor. Obrigado. Pessoal, agradeço muito a oportunidade
Estou às ordens para outras perguntas durante essa semana. Gratidão